O James Rodrigues foi anunciado como o mais novo reforço do León do México, e só alguns meses atrás ele chegou no Rayo Vallecano cercado de expectativas e saiu pela porta dos fundos, com rumores de insatisfações entre o jogador e o clube. E logo depois que ele rompeu o contrato, já saiu essa notícia então de que ele vai pro futebol mexicano em mais uma tentativa do James de recomeçar a carreira dele. E curiosamente a história parece se repetir. Quando ele chegou no Rayo, ele prometeu comprometimento total. Disse que queria voltar a jogar em alto nível, jogar em La Liga e que estava lá para ajudar o clube a crescer. Discurso muito parecido com todas as últimas passagens anteriores dele. No São Paulo, no Olympiacos, no Al Rayyan, no Everton. Ele sempre chega com esse discurso otimista de que ele tá lá para ajudar o time e termina sempre da mesma forma, com insatisfação dos dois lados e uma saída conturbada. Parece até que o James vai colecionando os clubes como uma espécie de resort de luxo, tratando eles como uma estadia temporária enquanto espera ser convocado pela Colômbia. E o León então parece só mais uma vítima dessas passagens esporádicas que ele costuma fazer. Mas talvez aqui ele finalmente tenha achado o que ele procura. O León pode ser esse resort que ele sempre sonhou. O James Rodrigues viveu o auge da carreira dele em 2014, numa temporada simplesmente absurda. Ele foi um dos grandes destaques da Copa do Mundo no Brasil, fazendo inclusive aquele gol icônico contra o Uruguai. E ainda foi o artilheiro da Copa. E essas performances levaram ele diretamente para o Real Madrid, onde ele chegou como uma das maiores promessas do futebol mundial na época. E no início, o James correspondeu às expectativas com uma temporada incrível. Ele mostrou todo esse talento que tinha, distribuindo assistências, gols e encantando todo mundo com os jogos que ele fazia lá dentro do Bernabéu. Só que depois dessa temporada mágica, o desempenho dele começou a cair. E embora ele tenha tido momentos brilhantes e participado da conquista de 2 Champions por lá, ele nunca conseguiu manter uma regularidade. Depois da queda dele no Real Madrid, ele foi emprestado para o Bayern de Munique. E lá, assim como no Real, ele teve os lampejos da genialidade dele e chegou a ser decisivo em alguns jogos. Mostrou que a qualidade ainda estava lá, isso era indiscutível. Só que mais uma vez a história se repetiu. Esses momentos esporádicos de brilho não foram suficientes para justificar uma permanência definitiva lá na Alemanha. E depois dessa passagem pelo Bayern, o James começou a pingar de clube em clube, numa jornada que parecia interminável, passando por clubes como o Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo e, por fim, chegando no Rayo Vallecano. E em cada transferência, a mesma novela sempre se repetia. Essa promessa de trabalho duro, de que ia entregar o seu futebol e no final um descontentamento porque ele nunca nem entrava pra jogar. E no Rayo dá pra dizer que essa passagem foi a mais bizarra de todas, porque apesar de ter jogado 7 jogos ao todo, o que já é pouco por si só, quando a gente soma o tempo de minutos que ele ficou em campo, não dá 2 partidas. E as razões principais foram a falta de condicionamento físico e os rumores de pouco comprometimento que ele tinha nos treinos do clube. E com esse desempenho, a mídia espanhola estava caindo em cima dele, com a principal notícia que estourou essa saída dele do Rayo sendo do jornal Marca, que chamou ele de bomba. E até mesmo nas coletivas de imprensa, o técnico do Rayo Vallecano evitava comentar sobre o assunto. Ele sempre falava que não podia falar e que o buraco era muito mais embaixo do que as pessoas podiam ver dos bastidores. Agora, se a gente troca o nome do Rayo pelo São Paulo e o técnico do clube pelo Carpini, a história é bem parecida. A sensação é que o roteiro do James Rodrigues já vem pronto e se repete em todos os clubes que ele vai jogar. E que essas contratações do James raramente passam por uma análise técnica ou pela vontade do treinador. Parece mais provável que os clubes vejam ele como uma oportunidade de gerar esse buzz na mídia e de tentar atrair uma atenção pro time, mesmo que dentro de campo o desempenho dele seja quase nulo. E no final o resultado é sempre o mesmo. O James usa então os clubes como uma espécie de base para fazer esse trampolim, se manter com a forma física em dia e ganhar o salário para poder ficar pronto quando a Colômbia precisar dele. E a maior prova disso veio na temporada passada, porque mesmo encostado no São Paulo, o James conseguiu ser o melhor jogador da Copa América pela Colômbia. Ele fez vários jogos incríveis e, curiosamente, não demonstrou nem metade desse comprometimento quando jogava no São Paulo. O James é bom, ele tem muita qualidade, isso é indiscutível. E a performance que ele teve pela seleção colombiana mostra que ele ainda pode jogar em alto nível. Só que esse é o problema, o talento dele fica reservado só para quando ele joga pela Colômbia. Isso acaba criando um ciclo vicioso de que o James sempre chega num novo clube com essa expectativa de que ele vai poder usar o clube só como uma base para se manter com a forma física em dia, receber o seu salário
e ficar esperando a convocação da seleção. E por conta disso ele acaba não entrando em campo, fica frustrado, demonstra essa frustração e o contrato é sempre rompido de uma forma nada amigável. Então ele vai lá e recomeça tudo em outro lugar. E assim, não tem absolutamente nada de errado em você querer jogar pela seleção do seu país. Na verdade isso é incrível, eu mesmo, Fred, eu sou apaixonado pelo futebol de seleção, inclusive é por conta do futebol de seleção que eu comecei a acompanhar de verdade o futebol. Mas ainda assim você não pode ficar destratando os clubes que pagam seu salário. E quando a gente olha pra carreira do Rames, tirando aquela temporada absurda no Real Madrid e alguns lampejos no Bayern de Munique, faz pelo menos 10 anos que a gente não vê nem metade do jogador incrível que ele consegue ser sem que ele esteja usando a camisa da Colômbia. Inclusive eu só não digo que o Rames é a maior bomba do século porque existe o Eden Hazard. Inclusive eu até queria fazer esse comentário em algum momento aqui no clube, por conta de toda a bomba que ele acabou se transformando, ele perdeu o direito de ser o Hazard. Esse título passou pro Thorgan, o Thorgan Hazard, que tem que ser chamado de Hazard. Enquanto o Eden Hazard perdeu esse direito de ser só o Hazard, ele tem que ser o Eden Hazard. Isso não tem nada a ver com o vídeo, mas eu precisava falar em algum momento aqui no clube. Mas voltando pro tema, a situação do Rames é tão bizarra que até no Qatar ele não conseguiu render. Lá ele também não foi bem e acabou sendo dispensado, o que já diz muita coisa. E assim o Rames vive então nessa eterna busca por uma nova vítima, um clube que aceita bancar ele nessa estadia, enquanto ele promete dedicação, promete entrega, mas só cumpre isso em partes, criando várias cenas bizarras como uma que aconteceu durante a passagem dele aqui pelo São Paulo, que ele não quis viajar para a Supercopa do Brasil com o time porque não estava relacionado pro jogo, mesmo a receber um convite para assistir com a delegação. Então como que você pode confiar num jogador assim? Ele claramente não tá nem aí pro clube que joga e só enxerga ele como uma instituição que pode ajudar ele a alcançar os seus objetivos pessoais. Só que agora ele tá indo pro León e isso tudo que ele quer num clube finalmente pode ser atendido aí. O León tá num bom momento, eles conquistaram recentemente a Apertura em 2021 e foram campeões da Conca Champions em 2023 e por conta disso vão jogar o Super Mundial. E aí que tá o ponto, porque o León, entre muitas aspas, é um clube B. Eles fazem parte do grupo Pachuca, que controla tanto o León quanto o Pachuca. E pelo nome do grupo vocês já devem ter entendido quem que é o clube principal. Então o León é usado muitas vezes como uma base formadora de jovens ou como uma vitrine para ajudar a revender jogadores. E esse pode ser o contexto ideal pro Rames. Pro clube é positivo porque eles ganham essa plataforma de mídia, de marketing, principalmente porque vão jogar o Super Mundial e tem um jogador internacionalmente reconhecido com eles, e o Rames não precisa se importar tanto com a questão da performance, já que o León não é a prioridade máxima do grupo. O Rames pode então realmente usar o clube como esse resort que ele tanto procura para se manter em forma, ganhar o seu salário e se preparar para jogar pela Colômbia. Hoje eu acho muito difícil que qualquer clube que tenha objetivos sérios realmente aposte na contratação do Rames, que realmente confiaria que ele daria o seu 100% para ajudar o clube. Fora da seleção, ele nunca conseguiu demonstrar o mesmo nível de qualidade que ele claramente tem, mas só não quer jogar. O que, considerando o seu nome e o preço que ele cobra para estar nesses lugares, é um enorme desrespeito com qualquer um que assina o contrato com ele. Agora no León, numa liga que não costuma ter atenção mundial, e num clube com objetivos que podem bater com os dele, ele pode recuperar um pouco da sua imagem. Eu acho muito difícil de acreditar que ele realmente escolheu o León com esse objetivo de que ele acredita que pode mudar a forma como ele encara os clubes. Para mim, a saída pro León é ele atestando o fato de que ele realmente só joga futebol de clubes para se preparar para a seleção. No fim das contas, o futebol parece ser só um meio para um fim maior pro Rames, o que não é um problema em si se os dois estão de boa com isso, mas para mim, sempre que eu olhar pro Rames, vai ficar aquela sensação de que ele nunca se entregou de corpo e alma, mesmo tendo a clara habilidade e potencial para ter sido um dos maiores jogadores da sua geração. Mas aí tá toda essa história envolvendo o Rames Rodrigues. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.